Programa Sociedade Solidária de volta na edição de hoje falando sobre o acesso à justiça no Brasil, conhecendo novas abordagens, como por exemplo a das constelações familiares, que tem possibilitado melhores resultados para a população que hoje acessa o sistema judiciário, buscando fazer valer os seus direitos e exercer os seus deveres. Quem conversa conosco sobre este tema é o Dr. Sami Storch, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Bom, falando a respeito das constelações familiares, quais são os resultados que essa prática tem apresentado no dia a dia dos processos que são acompanhados aí pelo doutor na sua jurisdição? Bom, eu atuei há algum tempo na comarca de Castro Alves. A gente fez uma série de palestras vivenciais com o tema Separação de Casais, os Filhos e o Vínculo que Nunca se Desfaz. E todas as pessoas envolvidas em processos da área de família eram convidadas para participar. Então, eu iniciava dizendo que não era uma sessão de julgamento, mas sim de não julgamento, sessão para compreensão das situações. E convidava alguma pessoa interessada para colocar a sua questão, para olhar através desse método das constelações. Então, a pessoa tinha, por exemplo, uma ação de alimentos, em que o pai não estava aparecendo, não pagava os alimentos. Aí eu colocava representantes para a criança, para o pai e para a mãe. E acrescentava, conforme a necessidade, algum ex-marido, ex-mulher, algum irmão, os antepassados, avós da criança. E vinham à tona, como vem à tona nas constelações, a origem do desentendimento, do conflito entre o casal. Então, alguns movimentos simples que a gente fazia nas constelações e que serviam de um aprendizado para todos. Por exemplo, normalmente a criança era colocada entre o pai e a mãe. Havia uma disputa entre o pai e a mãe, e a criança no meio. O que acontece normalmente é conhecido como alienação parental, que atua de forma muito sutil. O pai fala mal da mãe para a criança, a mãe fala mal do pai, e a criança fica no meio daquele fogo cruzado. Através da constelação, eu sugeria um movimento como tirar a criança do meio e colocar afastada. E aí pedia para o pai e a mãe se olharem nos olhos. E perguntava para os representantes como eles se sentem, né? A criança invariavelmente respondia: eu sinto um grande alívio, estava muito ruim para mim, ali no meio. Todos que estão ali assistindo se sensibilizam com isso, né? Percebem, isso é didático. E então sugiro para as partes direcionarem algumas frases uma para a outra. Então a mulher fala para o homem: foi muito difícil para mim. Eu gostei muito de você. Que pena que não deu certo. E o pai também falar para a mãe frases semelhantes. Então, as pessoas podem entrar em contato com aquela dor que está por trás da raiva. Elas chegam raivosas no judiciário, né, com desejo de vingança, e, através da constelação, elas podem ter contato com o sofrimento e olharem juntas para essa dor que elas sentem, por não ter dado certo o relacionamento. E, ao mesmo tempo, podem reconhecer que a origem daquilo é um amor. O filho, quando percebe que os pais reconhecem a existência de amor, o filho se sente amado. E isso tem um efeito muito bom. Através dessas dinâmicas, muitos casais, muitos não digo, mas houve casos de reconciliação. E depois, algumas semanas depois, a gente fez mutirões de conciliação, audiências de conciliação. E as pessoas chegavam assim num outro clima. Chegavam já prontas, dispostas para se conciliar, fazer acordo. A gente aplicou... Quer dizer, tinha um impacto sobre a comunidade que testemunhava, que participava desse processo. Não só os que colocavam a própria questão para ser constelada, mas todos os que estavam presentes se sentem tocados por aquilo que viram, por aquilo que ouviram, né? E então, na hora da audiência de conciliação, era muito bonito ver como as pessoas chegavam mais próximas, já reconciliadas, né? Nossa intenção não é necessariamente fazer com que fiquem casados, porque seria muita intromissão, né? Cada pessoa que sabe da sua vida, mas que vivam mais em paz, que resolvam os seus conflitos de uma forma pacífica, principalmente preservando os filhos. E os relatos das pessoas, a gente fez uma pesquisa sobre os resultados, né, os impactos da constelação. Então, chegou assim a 95% das pessoas dizendo que melhorou seu relacionamento com o filho.
77% diz que melhorou o relacionamento com a outra pessoa, com quem estava brigando, né? 70% diz que o evento das constelações facilitou a realização do acordo na ação judicial. Previne novas ações do futuro, inclusive. Exatamente. Então foram assim, 91% fez o acordo na justiça. É um índice considerado alto, né? Às vezes com um trabalho de mediação mais longo chega nesse índice. Mas para um trabalho tão rápido, é considerado uma boa eficácia. E não é apenas que elas se conciliaram na justiça. Existe a qualidade da conciliação. As pessoas se conciliarem e se entenderem melhor. E terem condições de conversar dali para frente, de se entender. Sem precisar ter uma figura externa ali, né, fazendo esse processo. Justamente. Bom, doutor Sami, gostaríamos de agradecer ao doutor pela presença hoje aqui no programa Sociedade Solidária, falando a respeito desse tema tão importante, o acesso à justiça, e com esse olhar holístico, que vem ao encontro, inclusive, dos ideais que inspiram essa programação desde os seus primórdios, de olhar as pessoas de uma forma mais profunda, considerando, pela perspectiva da espiritualidade ecumênica, cada ser humano em sua integralidade. A respeito desse assunto que conversamos hoje, a questão da justiça, o escritor Paiva Neto, criador do programa Sociedade Solidária e diretor-presidente da LBV, afirma na revista Boa Vontade e Desenvolvimento Sustentável, uma publicação especial da LBV dirigida aos países que fazem parte da ONU. E eu faço aqui a leitura na página 8 dessa publicação, no editorial do autor, no subtítulo Direito de Defesa, no qual afirma: devemos sempre lutar pela paz. Entretanto, não ser incapazes de nos defender, naturalmente que sem o espírito feroz e destrutivo da vingança, porque ela moralmente desnorteia as pessoas. Jamais sejamos, portanto, cúmplices do que está errado, mas incorporemos à alma essa elevada aliança civilizadora como o sentimento de benevolência que nasce do coração. A fim de tornar mais claro o raciocínio, recorro a esta advertência de Confúcio, com a qual desde cedo me alinhei. Ele afirma, do alto de sua sabedoria milenar: paga-se a bondade com a bondade, mas o mal com a justiça. E conclui Paiva Neto: o famoso pensador chinês evidentemente não se referia à revanche, que é antípoda ao sentido de justiça verdadeira. E é com esse clamor pela justiça verdadeira, que parte por essa perspectiva de paz, de procurar construir uma aliança civilizadora entre todos, que nós concluímos o programa. Seja sempre bem-vindo à Boa Vontade TV. Abrimos para as considerações finais do doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar para esse público. E quero ressaltar que essa justiça, como é falada nessa citação que você fez, é justamente no sentido de restabelecer uma ordem, de restabelecer uma harmonia. Então, é a visão que a justiça precisa ter, de agir de forma a promover a paz. Às vezes, a punição é necessária, mas que tenha essa visão, para que ela seja eficaz, para que a comunidade se beneficie disso. E é o que eu desejo a todos os operadores da justiça e a toda a sociedade, que tenha essa visão e que a gente possa cada vez ter mais paz. De fato, devemos nos empenhar para restabelecer a paz mesmo. Afinal, como até nessa reflexão que trazíamos aqui na conclusão do programa, do jornalista Paiva Neto, esse sentido de revanche, de vingança, de fato não contribui para que haja justiça. Trabalha contra, inclusive, quando não é banhado por esse sentido de respeito ao próximo, de amor fraterno. Essa reflexão certamente poderia continuar. O programa hoje, infelizmente, caminha para o encerramento. Conversamos com o Dr. Sami Storch, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E esse tema, a questão das constelações familiares aplicadas também no conceito jurídico, é muito amplo. Nós voltaremos a falar sobre ele em próximas edições aqui do programa Sociedade Solidária. A você, o nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.